E aí, tudo bem? Na aula passada eu te mostrei um deslocamento feito da academia até o Habib's, aqui em Jundiaí, e para fazer isso eu te mostrei 5 deslocamentos, um para cada rua, partindo da academia e chegando no Habib's. Mas, se eu quiser saber o deslocamento total da academia até o Habib's, isso será feito por soma de vetores. E o vetor resultante desta soma, ele considera apenas o ponto inicial, da onde eu parti, e o ponto final, aonde eu cheguei. Então, ele vai ser uma linha reta que parte da academia e chega no Habib's. É claro que na vida real tem ali ruas, prédios, construções, né? Não dá para fazer um deslocamento em linha reta. Só se eu pegasse um helicóptero, eu levanto o voo na academia, vou em linha reta até o Habib's, desço de novo e aí eu faço um deslocamento ali, pelo menos durante o voo, em linha reta. Mas calma, porque isso é apenas um conceito, tá? O vetor resultante da soma de vários vetores, ele sempre parte da origem do primeiro vetor e chega na extremidade do último vetor. E é isso que nós vamos ver com calma e passo a passo nesta aula. Então, ative a sua mente que a aula vai começar. As operações com vetores são basicamente soma e subtração, multiplicação por um número real. O que acontece aqui é o seguinte, nós vamos ver soma e subtração e vamos ver essa multiplicação do vetor por um número real. A multiplicação, ela também tem outras formas de ser feita, tá? Tem o produto escalar e o produto vetorial, porém são assuntos do ensino superior, não aqui do ensino médio. Então nós vamos ver somente a multiplicação do vetor por um número real. E a divisão não existe, ok? Não existe divisão de vetores. Então você nunca deve dividir um vetor por outro, nem dividir um número real por um vetor. Tenha isso em mente que não existe a operação de divisão no universo dos vetores. A soma e subtração, ela tem 3 métodos para serem feitos e a multiplicação por um número real é algo bem simples que nós vamos ver depois. Então nós vamos começar agora com soma e subtração de vetores. E aí tem algumas coisas básicas que você vai ter que saber. Nós vamos ver aqui lei dos senos, lei dos cossenos, que nós vamos usar para fazer soma e subtração de vetores, principalmente a soma. E o teorema de Pitágoras também vai ser usado para fazer soma de vetores. Mas antes de falar da soma, subtração e multiplicação, vamos fazer o seguinte. Nós vimos na aula passada que os vetores são elementos matemáticos que têm módulo, direção e sentido. O fato deles terem módulo, direção e sentidos exigem que eles sempre estejam em um sistema de referência. O sistema de referência funciona assim, pessoal. Vamos supor que eu tenho 2 vetores aqui horizontais. Vou chamar esse vetor de A, esse vetor aqui de B. Como os vetores exigem um sistema de referência, eu vou definir aqui uma referência dessa forma aqui, ó. Tá? Essa é a minha referência. Minha referência diz que os vetores que estão na horizontal, da esquerda para a direita, estão positivos em relação à referência. E os vetores que estão no sentido oposto estão negativos em relação à referência. Então, se eu fosse dar valores para os vetores A e B, poderia colocar assim, o A vale 5, por exemplo, e o B seria um valor negativo, por exemplo, 6. Por que está menos 6 aqui? Esse menos 6 indica que está oposto à minha referência. Tá? Por exemplo, se isso aqui fosse um deslocamento, e a escala estivesse aqui em centímetros, o A estava indicando um deslocamento de 5 centímetros da esquerda para a direita. O B estaria indicando um deslocamento de 6 centímetros da direita para a esquerda. Esse menos aqui é só para indicar qual é o sentido do vetor em relação à referência. Não quer dizer que eu andei menos 6 centímetros. Não faz sentido falar em distâncias negativas, tá? Então, o menos aqui é para indicar que eu andei no sentido oposto à minha referência, tá? Então, é super importante a gente saber isso aqui. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Poderia ter 2 vetores na vertical, dessa forma aqui. De novo aqui, ó, deixa eu colocar aqui, esse é o vetor V e esse aqui é o vetor U. E aí vamos adotar uma referência. Pegar uma referência que ela é de cima para baixo. Nesse sistema de referência aqui, ó, o vetor V seria um vetor negativo, vamos supor, menos 8 aqui. O vetor U seria um vetor positivo, 7. Então, o vetor U está no mesmo sentido que a referência, o vetor V está no sentido oposto da referência, portanto, ele tem que ser negativo em relação a essa referência. Uma coisa bastante importante sobre isso é que a referência ela pode ser escolhida, tá? Quando você vai fazer a conta com um vetor, você pode escolher isso aqui, qual que é a sua referência. Então, isso vai ser importante quando a gente for fazer nossos cálculos com grandezas vetoriais. Nós vamos ter que escolher um sistema de referência para trabalhar. E o último caso aqui, ó, se fosse um vetor, por exemplo, como esse aqui, que esteja inclinado assim. Vamos supor que esse vetor
tem esse sentido e esse vetor aqui tem esse sentido aqui. E o sistema de referência vai ser aqui, ó, um sistema desse jeito aqui. Então agora a referência ela tem duas dimensões, tá? Vamos colocar aqui x e y. São as dimensões da minha referência. Vou dar nome aos vetores de novo aqui. Esse é o vetor A, esse aqui é o vetor B. Bom, nesse caso aqui, ó, o que eu teria? Pegando o vetor A aqui, ó, na origem dele, eu vou traçar uma reta horizontal e na extremidade dele uma reta vertical, dessa forma aqui. Mesma coisa para o vetor B. Eu vou traçar uma reta horizontal na origem e uma reta vertical na extremidade. Isso aqui vai me indicar o seguinte, ó. O vetor A, se eu pegar a direção vertical apenas, ele está indo aqui, ó, de baixo para cima, né? Ele está indo de baixo para cima, porque, ó, né, essa linha horizontal indica a origem, então ele está aqui. E a linha vertical indica a extremidade. Então, a extremidade está acima da origem. Então, ele está indo de baixo para cima. E a linha vertical, ela indica a extremidade do vetor, né? Então, se a extremidade está à direita da origem, então o vetor andou da esquerda para a direita. Então, eu posso indicar isso aqui para a horizontal. Foi da esquerda para a direita. Então eu teria esse deslocamento aqui para o vetor A. Fazer a mesma coisa para o vetor B aqui, ó. O vetor B eu tenho o seguinte: em relação à origem, falando da vertical, a extremidade está acima da origem, tá? Essa reta aqui indica a origem, então a extremidade está acima da origem. Então ele se deslocou de baixo para cima. Em relação à direção horizontal, a minha extremidade está à esquerda da origem, que a extremidade está à esquerda da origem. Então se deslocou da direita para a esquerda. Então esses vetores aqui cor de rosa, eles são chamados de componentes do vetor. Então, ó, essa é a componente x do vetor A, essa é a componente y do vetor A, essa é a componente y do vetor B e essa é a componente x do vetor B. Se escrevêssemos os vetores aqui, eles teriam uma soma das componentes. Então, por exemplo, o vetor A ele vai ser a componente x e ela é positiva, tá? Porque, ó, a componente x está no mesmo sentido da referência horizontal aqui, e a componente y também está no mesmo sentido da referência, então ambas são positivas, ficaria assim. Já o vetor B seria diferente, porque, ó, a componente x dele está no sentido oposto da referência, certo? Então a componente x do vetor B seria negativa. Já a componente y, ela está no mesmo sentido da referência, na vertical. Então a componente y seria positiva. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: você tem que estar atento ao sistema de referência, porque isso vai indicar que sinal você vai usar nos seus vetores na hora de fazer a soma. Por exemplo, aqui, ó, o vetor A ficou somando a x mais a y. A x mais a y dá o vetor A. Para o B já ficou diferente, ficou menos bx mais by. Isso que dá o vetor B. Não é bx mais by, é menos bx mais by. Tá? Ficou diferente do vetor A. Isso vai ser importante para a gente fazer soma de vetores, tá? Saber qual que é meu sistema de referência. Então vamos começar aqui a falar de soma de vetores e vamos sempre lembrar que temos que ter um sistema de referência. Começando com o caso mais simples aqui, vamos pegar vetores paralelos. Se eu pegar vetores paralelos, vamos dar nome e valores para os vetores aqui. Então aqui, ó, vetor A tem valor 5, vetor B tem valor 4. Por quê? Vou adotar essa referência aqui, ó. Nessa referência ambos estão positivos. Agora no caso dos vetores verticais aqui, ó, vou adotar essa referência aqui. Então os vetores que estão para cima estão positivos. Vou colocar aqui, ó, vetor B vale 6 e quem está para baixo está negativo. Vetor A vai estar valendo então menos 4 aqui. Nesse terceiro exemplo aqui, vou colocar uma referência paralela a esses dois vetores aqui. Então aqui está a minha referência, ela está paralela aos dois vetores. Então tá aí a minha referência. Então nesse caso aqui, ó, esse vai ser o vetor B, que vai valer 2. E esse aqui vai ser o vetor A, que vai valer menos 3. Porque, ó, o A está oposto à referência, o B está no mesmo sentido da referência. Então temos três exemplos aqui para a gente praticar soma de vetores paralelos. Vamos chamar de R, tá, a resultante. Então o vetor resultante vai ser o vetor A mais o vetor B. Para todos os casos que tem aqui, ó, vai valer a mesma coisa. Eu vou pegar um vetor, não importa a ordem, se eu pego A primeiro ou B primeiro, tá? Vou pegar um deles e posicionar aqui dessa forma, ó. Vamos posicionar o vetor A aqui dessa forma. Aí eu pego o vetor B e faço a mesma coisa, desloco ele. Só que, ó, aqui, ó, tem uma coisa importante. Tem que ser posicionado dessa forma aqui. O início do vetor é chamado de origem e a ponta do vetor é chamada de extremidade. Então aqui, ó, origem e extremidade. Vamos colocar esses nomes aqui. E você sempre tem que fazer o que está aqui, ó. Você tem que colocar a origem de um vetor na extremidade do outro. Então eu coloquei a origem do vetor B
na extremidade do A aqui. Quando eu faço isso, eu gero o meu vetor resultante. A resultante ela sempre vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então vai da origem de A até a extremidade de B. Aqui está o meu vetor resultante. E quando os vetores são paralelos, como esse caso aqui, a gente pode fazer uma soma direta. O R vai ser A mais B, como está escrito aqui, e a soma direta sendo 5 mais 4. Tá? Eu vou ter que respeitar o sinal dado pela referência aqui. Aqui os dois são positivos, ficaram os dois positivos aqui. Então meu R vai dar 9. Aqui a mesma coisa, no segundo exemplo, eu vou pegar e fazer a mesma coisa. Ó, vamos pegar o vetor A e vamos colocar ele aqui. Aí eu pego o vetor B e faço o que eu fiz no outro caso. Coloco a origem de B na extremidade de A, então ó, vai ficar assim, tá? Dessa forma aqui. Então onde vai estar o vetor resultante? Vai sair da origem de A e vai para a extremidade de B. Então esse é o vetor resultante. E nesse caso aqui, como ficaria a soma? A soma ficaria assim: 6 é positivo, 4 negativo, então o R daria 2. Veja que o R deu positivo, faz sentido, né? Porque ó, o B é positivo, o B está no mesmo sentido da referência, o A sentido oposto. Na hora que eu fiz a montagem aqui colocando a origem de B na extremidade de A, ficou dessa forma aqui branca. O meu vetor resultante tem que dar origem de A até a extremidade de B, igual foi feito aqui, ó, da origem de A até a extremidade de B. Então ficou dessa forma, e eu tive então um vetor menor que A e B, um vetor que vale 2. Então ficou dessa forma aqui, um vetor pequenininho aqui no segundo exemplo. Vamos repetir para o terceiro exemplo aqui, ó. Pega o vetor, nesse caso eu vou pegar primeiro o B aqui, coloca o vetor B aqui. Agora vamos pegar o vetor A, então ó, a origem de A na extremidade de B fica algo assim. E agora o meu vetor resultante, ele vai da origem de B até a extremidade de A. A origem de B está mais ou menos aqui, eu devo ir até a extremidade de A, que está aqui. Então aqui está o meu vetor resultante. E fazendo aqui a conta do R, em relação a essa referência, eu tenho que o B é positivo e o A é negativo. Então o vetor R vai dar menos 1. Então veja, estou sempre pegando os vetores, colocando ele em sequência e faço a montagem colocando a origem de um na extremidade do outro, sem importar a ordem. E aí eu fiz os cálculos aqui e deu isso aqui. Nesse caso aqui em que os vetores são paralelos, eu vou ter apenas um número aqui no final, né? Eu não vou ter um número em x e outro em y, como nós temos naquele outro caso ali atrás. Como eu vou calcular o módulo, vai ser direto, tá? O módulo pode ser pensado assim. Bom, vamos supor que eu tenho aqui um vetor v, ele tem duas componentes, a componente vx e a componente vy. Para eu calcular o módulo de v, eu vou ter que pegar a raiz quadrada de vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Veja que aqui é tudo em módulo, ó. O v está sem a setinha em cima, vx está sem a setinha em cima, vy está sem a setinha em cima. Então eu estou pegando a soma dos quadrados dos módulos das componentes para determinar o módulo de um vetor. Isso é muito importante para a gente determinar módulo. No caso do nosso exemplo aqui, nós temos o R tem um número só, então ele só tem uma componente. Nem estamos pensando aqui se é x, y, z, porque só tem uma componente, só é a componente horizontal, como está aqui dito por essa referência, né? A referência que era horizontal. Então como ficaria o módulo em cada caso aqui, ó? Aqui o módulo, no primeiro caso, ficaria assim: R é igual a raiz de 9 ao quadrado, o R vai dar então 9. No segundo caso, ficaria que o R é igual a raiz de 2 ao quadrado, então o R ficaria 2. Então o módulo deu 9, o módulo deu 2. No último caso, vai ficar aqui R é igual a raiz quadrada, só que agora vale menos 1. Você tem que fazer assim, ó, menos 1 ao quadrado. Então o módulo vai dar menos 1 vezes menos 1, vai dar 1. Então R vai dar 1. Isso é importante aqui, tá? Ó, fazer dessa forma, porque o módulo tem que dar positivo necessariamente. Aí quando você multiplica dois números negativos, menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais, ficou 1. E aí a raiz de 1 é 1. Então o módulo ele sempre fica positivo e a maneira de calcular ele é dessa forma aqui, tá? Isso aqui nada mais é que o teorema de Pitágoras, esse caso aqui, ó, do cálculo do módulo. Porque nesse caso aqui, ó, eu poderia dizer que eu tenho um sistema de referência desse jeito aqui, x, y. O meu vetor v eu poderia dizer que é um vetor v inclinado aqui, tá? Então esse aqui é o meu vetor v. Eu teria duas componentes para o vetor v, uma componente x e uma componente y. Então tá aqui as duas componentes dele, que são as componentes vy e vx. Só que quando eu faço isso, forma esse triângulo retângulo aqui. Então, como eu estou falando de módulo, eu estou falando do comprimento desse cateto, e eu quero saber o comprimento da hipotenusa. Então, vira o quê? Teorema de Pitágoras. Por isso que está aqui, ó, a raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado da hipotenusa. Então, é daí que vem a maneira de calcular o módulo de um vetor. Vai ser sempre a raiz quadrada do quadrado dos módulos das componentes do vetor.
Nesse caso aqui tem 2 componentes, ficou assim. Poderia ter 3 componentes também se fosse tridimensional, mas não é o caso aqui. Então vemos o caso mais simples aqui, vetores paralelos. Vetores paralelos a gente simplesmente soma direto e vai dar isso aqui. Então vamos continuar falando de soma de vetores, mas agora para vetores que não estão paralelos. E vamos começar pelo método da poligonal. Esse método da poligonal aqui é um método gráfico para você somar vetores. Então você não vai chegar em um valor, tá, do módulo do vetor resultante, porque para isso você vai precisar fazer alguns cálculos. Mas você vai chegar na representação gráfica desse vetor. Por exemplo, se eu tivesse os vetores aqui, ó, A, B e C dessa forma aqui. Aí eu quero somar esses 3 vetores pelo método da poligonal. Então a primeira coisa que você tem que saber é uma propriedade dos vetores que nós vimos na aula passada, que é quando os vetores são iguais. Bom, os vetores são considerados iguais quando eles têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, eu posso pegar esses vetores aqui e arrastar esses vetores, trocar as posições, desde que eu não altere a direção, o sentido e o módulo deles. Se eu fizer isso, eles vão continuar sendo iguais. E aí com isso, eu posso então fazer o método da poligonal fazendo o seguinte processo. Para cada vetor desse aqui, ó, o início aqui é chamado de origem, o final dele aqui onde tem a setinha é chamado de extremidade. Então pensando agora o que é a origem e o que é a extremidade, nós vamos descrever o método da poligonal. Que você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a origem de um vetor na extremidade do outro e repetir esse processo do primeiro ao último vetor. E a ordem não importa, tá? Então é importante você saber que a ordem não importa. Eu vou fazer aqui mostrando para vocês isso aqui, tá? E o vetor resultante será o vetor que vai da origem do primeiro à extremidade do último. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos usar esses vetores A, B e C para mostrar a aplicação do método da poligonal. Então vamos lá, eu vou copiar esses vetores aqui de 2 formas, porque vamos mostrar aqui que a ordem não importa. Então nós vamos fazer a solução 1 aqui. A solução 1 vai ser A, depois B e depois C. Se a gente fizer dessa forma aqui, nós vamos ter o seguinte, o vetor A, aí eu vou colocar na extremidade de A o vetor B, olha lá, conforme está descrito no método ali, ó. Estou colocando a origem do vetor B na extremidade do vetor A. E vou fazer a mesma coisa com o vetor C. Vou pegar o vetor C aqui, ó, e vou colocar dessa forma aqui. Vou ter que alterar um pouquinho aqui, porque senão vai misturar as letras aqui. Então vou colocar a origem do vetor C na extremidade do vetor B. Então fiz esse processo aqui, ó, colocar a origem de um vetor na extremidade do outro, repetindo o processo do primeiro ao último vetor. O vetor resultante será o vetor que vai da origem do primeiro à extremidade do último. Então o vetor resultante vai ser esse vetor aqui, ó. Ele vai da origem do primeiro à extremidade do último. Esse é o vetor resultante, então. Vamos chamar aqui, ó, de R maiúsculo. Então esse é o método da poligonal feito aqui na solução 1. Veja que eu fiz A, B, C e como a ordem não importa, eu poderia fazer qualquer coisa aqui, daria a mesma resultante. Vou fazer a outra solução aqui, ó, e você vai ver que realmente a ordem não importa. Fazer a solução 2, vou fazer primeiro o C, depois o B, depois o A. Então vamos pegar aqui, ó, o vetor C, depois o vetor B e por último o vetor A. Então tá aqui. Aí, ó, repare que eu vou fazer a soma para gerar resultante. De novo eu vou da origem do primeiro para a extremidade do último. Então aqui vai ter o meu vetor resultante aqui. Vamos chamar resultante aqui de R de novo. Gente, olha que interessante. Se você pegar o vetor R da segunda soma, colocar ele perto do outro vetor ali da primeira soma, olha só, cai exatamente em cima, tá vendo? Ó? Exatamente em cima, por quê? Porque a ordem da soma que você faz aqui pelo método da poligonal não importa, tá vendo? Olha lá, cai exatamente em cima. São 2 vetores iguais, os vetores resultante, que nós chegamos tanto na solução 1 quanto na solução 2, porque a ordem não importa. Então esse aqui é o método da poligonal. Quando que você vai usar esse método? Quando você tiver uma resolução de um exercício que é desse tipo aqui, tá? São dados 3 vetores, como esse caso aqui, e ele pede a resultante. Geralmente, esse tipo de exercício ele coloca um papel quadriculado para você conhecer a escala, porque você precisa saber a escala para calcular o módulo do vetor R, tá? Vamos ver como calcular agora o módulo do vetor resultante após fazer o método da poligonal. Então, para fazer o módulo do vetor resultante, você vai ter que ter os vetores, por exemplo, A, B e C, como mostrado aqui, em uma escala para você ser capaz de calcular o módulo do vetor resultante. Então vamos fazer o mesmo exemplo aqui, os vetores A, B e C, só que dentro de uma escala agora. Então a escala geralmente vai ser um papel quadriculado, como nesse caso aqui, e você vai ter a informação de quanto mede
cada quadradinho desse aqui. Então vamos supor que cada quadradinho aqui tivesse uma escala indicada assim, ó. Ele fala que cada quadradinho aqui vale 1 centímetro. E dá um papel quadriculado e cada quadradinho tem lado 1 centímetro. Aí, depois que você conhece a escala, você conhece também alguns vetores que estão nessa escala. Como nesse caso aqui, eu tenho 3 vetores verdes aqui. Aí ele te pergunta o seguinte: qual é o módulo da resultante desses 3 vetores aqui? Então primeiro vamos ter que somar, então vamos ter que usar o método da poligonal para encontrar a soma desses 3 vetores aqui. Depois que encontrarmos a soma, aí nós vamos fazer o módulo da resultante. Então para a gente fazer a soma, vamos usar aqui o método da poligonal, ou seja, colocar os vetores de modo que nós temos a origem de um vetor sendo colocada na extremidade de outro. Então vou pegar esse vetor aqui, ó, e colocar ele dessa forma. Então coloquei a origem dele na extremidade do outro. E agora eu pego esse terceiro vetor aqui e coloco a origem dele na extremidade do outro aqui. Bom, fiz o processo. Agora eu vou determinar o vetor resultante. O vetor resultante, ele vai da origem do primeiro vetor até a extremidade do último aqui. Esse é o vetor resultante, então. Aí vamos colocar aqui um R de resultante. Então veja, agora queremos calcular o módulo da resultante. Para calcular o módulo da resultante, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos contar a escala do vetor resultante e vamos calcular com ela. O vetor resultante ele pode ser considerado como sendo a soma de 2 vetores, sendo um horizontal e outro vertical, da seguinte forma. O vetor horizontal ele vai pegar todos os quadradinhos que o vetor resultante ocupa na horizontal. Então vai ser esse vetor aqui, tá? Todos os quadradinhos que o vetor resultante ocupa na horizontal, então são esses aqui. E vai pegar todos os quadradinhos que o vetor resultante ocupa na vertical. Então esse vai ser o vetor vertical aqui. Então a gente pode transportar esse desenho aqui para fora. Vamos primeiro copiar aqui os vetores horizontal e vertical. E agora vamos copiar o vetor resultante aqui para fora também. É dessa forma que nós temos então o desenho do vetor resultante, né? Agora veja, vamos contar os quadradinhos e colocar o comprimento dos vetores horizontal e vertical aqui. Então fazendo isso, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos na horizontal. Ou seja, aqui eu tenho 9 centímetros. E na vertical eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho 4 centímetros. E o vetor resultante, nós vamos calcular ele como? Usando o teorema de Pitágoras. Se eu pegar o teorema de Pitágoras aqui, eu vou calcular aqui o valor do R. Esse vetor horizontal aqui, eu vou chamar de vetor Rx, tá? É o vetor horizontal. O vetor vertical, eu vou chamar de Ry. Para eu fazer o cálculo do vetor R, vai ser assim, ó. O módulo de R ao quadrado é igual ao módulo de Rx ao quadrado mais o módulo de Ry ao quadrado. Ou seja, é o teorema de Pitágoras, né? Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Dessa forma, então, que calculam o módulo de um vetor resultante. Calculando isso aqui, ó, nós teríamos assim, o módulo de R ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, eu teria que o módulo de R ao quadrado é igual a 9 ao quadrado 81 mais 4 ao quadrado 16. O módulo de R ao quadrado ficaria 81 mais 16 vai dar 97. Portanto, o módulo de R é raiz de 97 centímetros. Dessa forma que a gente trabalha com o método poligonal. A gente pode pegar os vetores que nós temos originalmente, arrastar esses vetores sem alterar o módulo, a direção e o sentido, colocando a origem de um vetor na extremidade do outro, faz esse processo com todos os vetores até chegar no último. Quando terminarmos o processo com todos os vetores, a gente liga a origem do primeiro vetor à extremidade do último, como está mostrado aqui, ó, para encontrar o vetor resultante. Então esse é o método gráfico de encontrar a resultante pelo método da poligonal. Agora, quando eu preciso saber o módulo, eu preciso saber então qual é a escala que esses vetores estão. Coloquei aqui um papel quadriculado e com esse papel quadriculado eu indiquei a escala. Cada quadradinho aqui vale 1 centímetro de lado, né? E com essa escala eu consegui então determinar o módulo do vetor resultante. É muito comum em vestibular aparecer esse tipo de coisa aqui, tá? Você tem um papel quadriculado lá na sua prova, alguns vetores indicados lá, e ele fala assim: determine o módulo da resultante dos vetores indicados na figura. Não seria nenhuma surpresa se você encontrasse isso no vestibular. Sendo assim, então acho importante a gente praticar. Vou fazer mais alguns exemplos desse uso do papel quadriculado aqui para usar o método da poligonal, tá bom? Então tá aqui, ó, 2 exemplos para a gente praticar o método da poligonal.
dizendo aqui, ó, determine o módulo do vetor resultante nos casos abaixo. Então olha lá, ó, tem a escala indicada aqui, né? E os vetores sendo indicados aqui, os vetores que eu vou ter que somar. Aí eu vou fazer então a resultante. Vamos começar aqui pelo item A. Bom, método da poligonal. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Colocar a origem de um vetor na extremidade do outro. Vou pegar esse vetor aqui, ó, e vou arrastar ele dessa forma. Então eu coloco a origem dele na extremidade do outro. E aí eu vou pegar esse vetor grandão aqui, ó, e vou colocar dessa forma aqui, a origem dele na extremidade do outro vetor menorzinho ali. Muito bem, fiz isso. Agora eu vou gerar o vetor resultante. O vetor resultante, ele vai da origem do primeiro à extremidade do último. Então a origem do primeiro está aqui, a extremidade do último está aqui. Então esse é o vetor resultante da soma dos três vetores cor-de-rosa aqui. Ficaria o R dessa forma. Agora, e quanto ao módulo? Então, resolvendo aqui o item A. Vamos ver quanto que vale o Rx. O número de quadradinhos que a resultante ocupa na horizontal. Então, eu ocupo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela ocupa 12 quadradinhos na horizontal. Então, o Rx, 12 centímetros. E o RY? Vamos lá. RY, quantos quadradinhos ela ocupa na vertical? Ela não ocupa nenhum quadradinho, né? Zero, porque ó, ela está em cima de uma linha. A resultante está acima de uma linha, então ela não tem nenhum quadradinho na vertical. Então é zero na vertical. RY igual a zero. Como RY é igual a zero, continuando aqui, ó, o módulo do resultante ao quadrado é o módulo do Rx ao quadrado mais o módulo do Ry ao quadrado. Então, o módulo do resultante vai dar o Rx, que é 12 ao quadrado, mais o Ry, que é 0 ao quadrado. Aí aqui ficou fácil, porque a resultante ficou a raiz quadrada de 12 ao quadrado. Quando eu tenho essa situação aqui, ó, eu corto o índice com o expoente, propriedade de radiciação aqui, né? Eu vou ter então que a resultante é igual a 12 centímetros, certo? O módulo da resultante dá 12 centímetros. Repare que, mesmo a coordenada y desse vetor sendo 0 centímetros, eu continuo usando a mesma coisa, teorema de Pitágoras aqui para resolver. É como se fosse um triângulo com altura 0, então eu tenho aqui que a resultante vale 12 centímetros. Então a resolução do item A foi isso aí. Veja que eu fiz o que estava descrito lá no método. Vou colocar a origem de um vetor na extremidade do outro, repetindo o processo até chegar no último. Depois eu vou unir a origem do primeiro vetor com a extremidade do último. Essa união vai gerar o vetor resultante. E é isso que nós vamos fazer no item B aqui, ó. Vamos pegar o item B e fazer isso aqui? Vou pegar esse vetor maior e colocar a origem dele na extremidade do outro ali, ó. Dessa forma. Agora eu vou pegar esse vetor e colocar a origem dele na extremidade desse grandão. Então vai ficar dessa forma. Repare que eles têm a mesma direção. O ângulo deles são iguais, porém o sentido não. Então eu devo ligar a origem do primeiro vetor à extremidade do último. Vai ficar dessa forma aqui. Eu vou ter esse vetor aqui como o resultante. Vamos fazer agora o cálculo para determinar o módulo da resultante. Vamos lá. Quanto que dá o vetor Rx aqui? O Rx ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos está ocupando na direção horizontal. Então aqui 4 centímetros. Vamos ver o Ry. Eu teria aqui, ó, 1, 2, 3. Ocupou 3 quadradinhos na vertical, então teria aqui 3 centímetros. Aí eu vou lá e faço o teorema de Pitágoras. Então, o módulo do vetor resultante ao quadrado é o módulo do Rx ao quadrado mais o módulo do Ry ao quadrado. Rx e Ry é o número de quadradinhos que o vetor ocupa na escala, né? Rx na horizontal e Ry na vertical. Então, o módulo do vetor resultante vai dar Rx 4 ao quadrado mais Ry 3 ao quadrado. Continuando isso aqui, nós vamos ter então que o módulo da resultante ao quadrado vai dar 16 mais 9. Portanto, o módulo da resultante ao quadrado vai dar 25. O módulo da resultante vai dar a raiz quadrada de 25. Portanto, o módulo da resultante vai dar 5 centímetros. Se isso aqui fosse um vetor deslocamento, quer dizer que do ponto inicial ao ponto final, eu me desloquei 5 centímetros. Se você lembrar da aula passada, eu tinha feito um deslocamento saindo da Academia Via Brasil, indo até o Habib's. Eu mostrei os deslocamentos feitos da academia até o Habib's, que são mostrados aí na tela. Eu fazia esses deslocamentos aqui, ó. Eu ia fazendo essa sequência de deslocamentos para chegar lá. Claro, eu andei uma distância que é a soma total aqui dos módulos de cada um desses vetores, né? Só que o deslocamento total eu só considero o ponto inicial e o ponto final. Então aqui aplicando o método da poligonal nesse caso,
meu deslocamento total seria isso aqui, ó. Pega o ponto inicial, o ponto final e tá aqui minha resultante. Seria isso aqui para aquele caso. Então é assim que ficaria o método da poligonal para o caso da aula passada. Muito bem, com essa aula você já consegue fazer algumas somas de vetores. E você viu que os vetores precisam de um sistema de referência, onde você vai definir se o seu vetor tem sentido positivo ou negativo. Isso é muito importante, não se esqueça disso e você vai ter sucesso nos seus exercícios que têm grandezas vetoriais. Eu estou preparando um material, uma lista de exercícios para você praticar. Vai ter todos esses conceitos básicos que eu tenho falado. Notação científica, sistema internacional de unidades, conversão de unidades e essa parte de vetores, tá bom? Você vai ter acesso a essa lista nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.